Vamos lá, meus amados. Meu amado irmão que está ouvindo este vídeo, está assistindo. Igreja Bíblica, vamos para a parte 21, a fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido. Ctrl L. Segunda Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Vamos lá. Vamos, amado. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Eita glória! Esse versículo é maravilhoso. Olha, de ninguém buscamos o nosso proveito. Isso aí é outra característica do remanescente cristão do cristão. Não busca proveito do outro. Não quer o dinheiro do outro. Não quer o tempo do outro para benefícios próprios. Entendeu? Dizendo que o dinheiro é para Deus, que o teu tempo é para Deus, que tu dá para Ele. Corre disso, mano. Paulo e irmãos que o ajudavam na caminhada tinham um comportamento ilibado, santo, abençoado, simples, etc. Por isso, tiveram autoridade na divulgação do Evangelho da Graça de Graça e aceitação do povo que estava sendo evangelizado. Não se aproveitaram das mazelas espirituais, mentais, emocionais e físicas do povo para os escravizarem a sistemas criados por eles. Apenas apontavam para Cristo. Os levavam a Cristo. Os levavam a pertencer à igreja de Cristo. Não buscavam seus próprios proveitos, ou seja, não usavam o povo para que este lhe desse dinheiro e tempo para cumprir objetivos pessoais deles, como os líderes religiosos fizeram, fazem e não vão parar de fazer. Mas, porém, contudo, todavia, a Igreja de Cristo está avivando e denunciando todos os líderes religiosos no mundo que se beneficiam do tempo e dinheiro do povo para manterem seus sistemas malignos e bilionários que criaram. E que Cristo foi muito contra. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Também, irmãos, vos fazendo conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo elogia os remanescentes cristãos que congregavam na Macedônia, que já tinham alcançado o entendimento do Evangelho da Graça de Graça, que estava sendo divulgado em todos os cantos de Israel e adjacências. Os manos macedônios contribuíam generosamente e voluntariamente, apesar de sua pobreza, com os manos que divulgavam o Evangelho da Graça em suas necessidades, e também dava seus tempos disponíveis para ajudar a Paulo e os que andavam com ele no que fosse preciso. Davam suporte financeiro e tempo para a propagação do Evangelho que Paulo estava fazendo e seus companheiros de caminhada. Pois Paulo, apesar de ter recursos próprios, não eram o suficiente às vezes para se manterem na jornada de evangelização. Paulo e os que andavam com ele eram pobres e poucos. Por isso eles precisavam da ajuda de outros em certas ocasiões. Por exemplo, se conhecermos um mano divulgador do Evangelho da Graça de Graça pessoalmente, soubermos que ele é um autêntico remanescente cristão
e soubermos que ele é pobre e não tem muitos recursos financeiros, então podemos sim ajudá-lo financeiramente e com o tempo, para que o ensino e divulgação do Evangelho da Graça de Graça seja propagado ao maior número de pessoas possíveis. Porém, tudo deve ser de prontidão, de vontade do doador, conforme ele puder financeiramente e voluntariamente. E tudo com muita simplicidade, frugalidade, minimalismo e transparência. Observação importante. Paulo e demais manos evangelizadores nunca pediram dinheiro e tempo de ninguém para construir templos religiosos e para sua manutenção. Nunca viveram vida nababesca e ostentação de riquezas. Eram pessoas simples, frugais, desprendidas de materialismo egoísta. Portanto, tomemos muitíssimos cuidado a quem estamos ajudando. Paulo não se compara a nenhum líder religioso que existe hoje em dia. Todos gostam de dinheiro. Todos gostam de dinheiro. Paulo não gostava de dinheiro. Paulo não ostentava riqueza. Paulo não construía templos malignos e faraônicos. Paulo não tinha uma vida luxuosa, viajando internacionalmente todos os anos, várias vezes. Paulo não tinha cavalo de raça, que no caso hoje seriam os carrões. Paulo não vivia em mansões. Paulo não ostentava riqueza. Então, se tiver um humano que seja pobre, tu vê que ele tem um dom de falar da palavra, e se a gente puder ajudar esse irmão, então podemos ajudar esse irmão. É diferente, bem diferente. E é voluntário. Deus toca o nosso coração para ajudar ao irmão a levar a palavra. Que se a gente sentir que é de Deus. Compreenderam, né? Então é isso. 2 Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Yahshua, o Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Este versículo resume muito a mensagem de Cristo para nós sobre como devemos tratar com finanças pessoais. Paulo diz para sermos imitadores dele, pois ele foi de Cristo. E nesta importante área, a financeira também. Se Cristo, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, então todo cristão deveria fazer o mesmo. Todo cristão que conseguisse chegar a ser classe média, rendimento acima de 20 salários mínimos, média alta e rico, classe alta, baixa, alta, média, alta, patrimônio acima de 4 milhões, 1 milhão de dólares, deveria viver como classe média baixa, no máximo viver com 10 a 20 salários mínimos e doar todo o excedente ao pobre e necessitado em evangelização do Evangelho da Graça de Graça. Não conheço uma pessoa sequer ainda que viva nesta faixa salariais abastadas que faça isso. Então, o rico cristão estaria ajudando aos pobres e necessitados com seus abundantes recursos financeiros. Nenhum líder religioso e seus liderados passam pelo crivo desta passagem. Nenhum, infelizmente. Porque acumulam bens nesta terra, ostentam riquezas, e até os que não são ricos, que se dizem cristãos nas instituições religiosas, também aprovam este proceder dos ricos religiosos.
e dos ricos, que também não são religiosos. Por isso, Cristo ter falado que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dele. Porque para o rico que vai entrar no reino dele é aquele que eu acabei de falar em cima. Ele é rico, ele ganha 100 mil por mês, ele ganha 50 mil por mês. Só que ele, o rico, esse rico cristão, ele vai viver de 10 a 20 mil se ele tiver uma família, né? Se ele for solteiro, até menos dá para viver. E com o restante ele vai ajudar o necessitado. Ele vai investir em evangelização. Agora então pela internet ele vai comprar aparelhos. Ele vai criar várias coisas, assim como o Mano Geraldo tem feito, assim como o Mano André Pimentel tem feito, Cristiano França, Elcio Jesus e outros mais. Tiram do próprio dinheiro, do próprio bolso e financiam, né, projetos evangelísticos, financiam, ajudam pessoas, entendeu? Então é isso. Esse é o rico que vai entrar no reino de Deus. Porque o rico que se diz cristão e anda de BMW 0 km, viaja para Estados Unidos, vai para Disney, vai para Nova York, tem carrão, relógio caro, dá valor à ostentação de riqueza, esse não é cristão. Esse não vai poder entrar no reino dele. 2 Coríntios 8,15. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. O princípio da igualdade entre os irmãos. Os mais abastados baixam seus padrões de vida para que os menos abastados possam aumentar os seus. Olha que lindo! Para que todos tenham somente o necessário para uma vida digna e confortável. Como posso falar que sou cristão se moro em big casas e apartamentos? Tenho várias propriedades, viajo a turismo internacional para vários lugares, tenho automóvel de luxo, compro joias caras, ostento riqueza, sustento um bilionário sistema religioso, enquanto há no Brasil, no meu bairro e cidade. Faço isso tudo enquanto há no Brasil e no meu bairro e cidade irmãos meus passando fome, sede, frio e necessidade básica. Não tem como eu dizer que sou cristão fazer isso. Será que sou cristão mesmo vivendo no luxo enquanto milhões do meu país vivem no lixo? Cristo, Paulo e demais manos da igreja em seu início viviam assim? Eram materialistas? Ostentavam riquezas materiais? Mas não ostentavam mesmo. Não tem como, amado. Eu ganhar 50 mil reais e eu usar os 50 mil todo para mim, com riquezas para mim. O religioso, eles ainda se defendem que eles dão dízimo para o maligno e milionário sistema religioso. Mas o cara ganha 50 mil, ele dá 5 mil para um maligno sistema bilionário religioso. E torra os 45 como ele quer. Ostenta a riqueza. Não, a palavra não diz isso. Por isso que é difícil o rico entrar no céu, herdar o reino dele. Entendeu? Porque o rico ele tem que se desapegar ao bem material, como Cristo, Paulo e os demais cristãos da época lá deles. Entendeu? É difícil você ganhar 50 mil, né? Por isso que é difícil você encontrar pessoas assim. Você viver de 10 a 20 se você tiver uma família, né? Um filho e tal. A vida tá cara hoje em dia, você pagar um aluguel, uma prestação do imóvel, ter um carro, ainda que seja popular, de 40, 70, 80 mil no máximo, pagar bons colégios para os filhos, roupa, alimentação, manutenção da casa, né? Compra de mobiliário. É caro, o custo de vida é caro. Porém, de 10 a 20 mil você consegue viver uma vida muito boa. E se você ganha mais do que isso, você pode ajudar
os teus irmãos que estão próximos, teus parentes, teus irmãos de sangue, se tiver, tua mãe, teu pai, tua família, teus parentes, teus amigos, teus empregados que trabalham com você, se você tiver empregado. Você pode dar um salário melhor para ele, entendeu? Em vez de ficar viajando para Disney, né? Você pode dar um salário melhor para ele. Conheço gente religioso rico, ganha 50 mil por mês, viaja para fora, compra vinho de R$ 200, anda em carrão, tem mais de uma propriedade, patrimônio deve ser para mais de 3 milhões, mas paga salário mínimo para a empregada que trabalha para ele. Entendeu? Pelo menos pagava, né? Um tempo atrás. Não sei se paga mais. Mas deve pagar ainda salário mínimo, entendeu? Mas prefere investir nele. Mas dá dízimo pro sistema religioso. Não bate, né, mano? Não bate. Não é cristão uma pessoa dessa. Infelizmente. Tive que me afastar. Me afastei de muito religioso. Muito. A Bíblia diz que a gente tem que se afastar dessas pessoas. Entendeu? Eles são falsos cristãos. Até o próximo vídeo, amado. Boa noite.